Olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. E aqui você aí nessa energia para cima, para o alto, para todos os lados. Você sabe, precisamos estar sempre contando com o seu apoio. Tanto a TV Mundo Maior quanto a Rádio Boa Nova também tem um programa lá falando abertamente. Você pode ser um sócio sendo colaborador através exatamente da sua filiação à Rádio Boa Nova, o clube da Rádio Boa Nova, ou então no WhatsApp 11 97 261 0272 da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, 11 97 261 0272. Ok? Muito bem, bem. Meus amigos, a gente sabe, não é, que as redes sociais funcionam como linchamento público daquilo que um grupo ou grupos não concordam, não é? A morte da jogadora Walewska, de vôlei, por suicídio, levou ao centro deste processo o seu marido. E as pessoas dizendo que ele quis se separar e já insinuando que o cidadão seria o culpado. É lamentável isto, não é? É lamentável, porque a sociedade brasileira tende a se condoer, a se penalizar, e é justo isto, a quem está sofrendo um processo, quem sofreu o processo, quem tirou a própria vida. Então é natural que se penalize com isto. Mas é sempre bom nós conhecermos, né, as histórias, verificarmos os conteúdos. Eu não estou gostando dessa palavra narrativas, porque narrativa já está soando invenção, mentiras, não é? Mas conhecer a história, conhecer o que pode estar por trás daquela história, não é? E a psicologia social trabalha essas questões do grupo, e a ideia que é lançada estimula outras ideias congêneres, outras ideias que sejam parecidas. Então, o cidadão quis se separar. É justo, ninguém sabe as questões efetivas. Ele falava assim que ela não queria se cuidar, estava sendo compulsiva na compra. Isso já é uma consequência de algum problema. Não estamos aqui para avaliar o comportamento de ninguém, apenas para ilustrar uma questão, pontuar, não é, a falta de bom senso da sociedade de um modo geral. Então, sim, ele não quis e é obrigado. Ele disse que estava disposto a anular o sentimento dele se ele soubesse que ele ia fazer isto. Observe. Quer dizer, não tinha mais sentimento, eu vou me anular, manteria para que ela não fizesse isto. O suicida merece misericórdia, efetivamente. Mas precisamos também avaliar o suicida, tirando aquele aspecto do desequilíbrio psiquiátrico que acontece. Mas o suicida pode querer se vingar, pode querer exterminar uma dor, mas gerando uma culpa. Não estou dizendo que é o caso da Walewska.
Mas precisamos considerar que a última mensagem que ela mandou para ele foi dizendo exatamente isto, né? Já sei que você tomou a decisão, que era a decisão de se separar. Então é sempre muito importante, nesse período de ouvir falar, de estar replicando o que nem se sabe, a gente procurar informação direitinho. Tá bom? E por conta, e dito isso, respondi a alguns de vocês que me questionaram a respeito desse processo. Olhe, a minha posição em relação a essas questões do Vale do Suicida diverge bastante da ideia reinante dentro do movimento espírita, porque eu concebo o que está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, quando nos fala que céu e inferno não são lugares, são estados de consciência. Então, um vale do suicida, uma expressão do Camilo Castelo Branco, literata portuguesa, através de Ivone Pereira, da extraordinária Ivone Pereira, mas pode ter sido a visão dele de um processo, não é? E André Luiz já disse que era muito difícil traduzir em palavras o que ele estava vivendo e vendo do lado de lá. O problema quando nós falamos do suicida é que pensa que vai resolver um problema e o problema não se resolve. O problema se agrava, se avoluma, porque ele não tem mais o corpo como um anteparo. É só o sentimento, é só a vibração. E isso é um sofrimento muito maior, não é? Então, é bom que reflitamos que a doutrina espírita nos propõe isto, não é isso? Nos propõe uma fé raciocinada. Mas vamos aqui às suas perguntas, você que nos mandou pelo WhatsApp 7199915167. 7199915167. E Débora Prazeres é de Guarulhos, São Paulo. Você conhece o padre Júlio Lancelotti? Ele tem uma atividade de caridade maravilhosa em São Paulo. É um homem de Deus, é católico e me lembra muito o Papa Francisco. Conheço pelas obras, conheço pelas redes sociais, ao qual eu tenho grande admiração. Tenho grande admiração pelo padre Júlio Lancelotti. Infelizmente, ele é atacado, ele é vilipendiado, ele é caluniado. Aquilo que eu disse há pouco, que hoje em dia já não se tem parâmetros para mais nada. E por que ele é atacado, ele é vilipendiado, ele é caluniado? Em razão exatamente da ação que ele faz, do sentimento humanitário que ele tem, não é? E é curioso, não é, Débora, que as pessoas não fazem nada parecido e quem começa a fazer é atacado porque acha que está estimulando o vício. Vai fazer o que com esses doentes que são viciados? Fazer o quê? Botar no paredão e mandar metralhar? Eu tenho até a impressão, Débora, que na cabeça de alguns era isso que deveria fazer. E de cristãos, viu? O que é muito pior. Cláudia Monteiro é de Sobradinho, Distrito Federal. Algo que é materializado ou é transportado fica para sempre ou se desintegra com o tempo? Faço parte de um grupo de estudo espírita que está estudando este assunto. Cláudia, o transportado fica, porque o transportado vem de algum lugar para onde você está. O materializado não. Porque o materializado vai depender sempre do médium que estará ali elaborando e externando o ectoplasma, que pode ser gasoso ou material. O gasoso se presta mais aos fenômenos de cheiros, os materiais não, até a materialização, cheiro também, mas é o que se presta à materialização. Então, essa substância precisa retornar ao médium e retorna ao médium ao fim do trabalho e do processo. Os transportes não. Os transportes se mantêm, não é?
os transportes, a não ser que seja uma planta. Eu tenho uma experiência de uma reunião que o espírito transportou um cactus, não é? Então, cactus da natureza. Então, claro que ele iria apodrecer, ele ia, não é? Sem sombra de dúvida. Mas objetos, um anel, alguma coisa assim, transporta, traz de um lugar para o outro e se mantém. Tá bom? Um abraço, Cláudia. Diana Freitas é de Aracaju. FIV é fertilização in vitro e estou grávida de 18 semanas. São 2 meninas. Por ter sido um método externo, pode haver interferência na escolha dos espíritos? De forma alguma, Diana. De forma alguma. É um método externo, mas houve a concepção. Não é? Foi a concepção in vitro, mas houve a concepção. E os espíritos se ligaram no momento da concepção. Não é? Então, são 2 meninas, porque efetivamente 2 óvulos seus foram fertilizados, não é? E aí, consequentemente, 2 espíritos que já gravitavam na psicosfera de vocês, do seu marido, eles, porque os espíritos ficam ligados à psicosfera até o momento que são, puxados por este efeito biológico da concepção. Tá bom? Que bom que você tá aí com 2 menininhas. Tá bom? Quanto é para chamar já, Rafael? Anônima de 13 Tílias. Eu acho que é Santa Catarina, 13 Tílias. Olha, tem nomes que me aparecem aqui que eu nunca ouvi falar. Toda vez que me relaciono com meu atual namorado, sinto dor de cabeça. Tenho 32 anos e já tive outros relacionamentos e nunca senti essa dor. Pode ser questão espiritual, os nossos espíritos não se entenderem? Ou 13 Tílias, deve ter sido pseudônimo. Não, é anônima. 13 Tílias Medrada é a cidade, ela é anônima. Olha, pode ser uma questão aí emocional, alguma coisa deve estar acontecendo. Não acredito que seja algo espiritual, não é? Eu acho que é mais uma associação. Mas se vocês frequentam um centro, ele pode tomar um passe para verificar aí, mas eu acho que é uma questão emocional, alguma preocupação sua, talvez essa relação esteja sendo uma relação mais concreta, ou seja, uma relação que em alguma questão pode estar lhe gerando desconforto. Então, veja por esse lado também, tá? Vamos aqui àquela inserção, meus amigos. Dores emocionais não superadas e guardadas. As pessoas geram isto e ali ficam. Veja aí. Vamos refletir sobre a emoção. A emoção que sentimos, as suas dores, e algumas vezes até não superadas. As nossas dores emocionais podem ser despertadas na atual vida em função do que vivemos em vidas passadas. Porque nós não somos apenas o produto de uma só existência, nós não somos apenas o produto deste momento, não é? Precisamos entender que somos filhos do passado, em termos de conteúdo, de emoção, de sentir, e somos pais no presente do nosso futuro. Isso, meus amigos, que nós precisamos entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, precisamos entender essas dores que existem e que muitas não são superadas porque elas não estão sendo novas.
elas não estão sendo inusitadas. Elas podem estar sendo reeditadas na nossa vida de relação. Elas podem estar sendo revividas por necessidade, repito, de reparação. Por isso que é preciso, diante de cada emoção, se nós queremos nos libertar, superar essas dores, precisamos mergulhar nessas dores. Nós fazemos o quê? Nós queremos esconder. Não queremos nem pensar. Não. Precisamos mergulhar. Precisamos mergulhar na raiz do que machucou, na raiz do que ofendeu. Não é para ficar batendo, feito clara de neve, o ressentimento. Não, mas exatamente para esvaziar aquele conteúdo, para não gerar mais ainda, e perdurar um ir adiante. Precisamos sim superar essas emoções negativas. E para superarmos essas emoções negativas, nós precisamos entender o que acontece dentro de nós e dimensionar cada ação, cada dor, de uma forma a dar as medidas precisas. Porque quando fulano ou fulana faz isso comigo, a raiva é maior do que cicrano ou cicrana, porque eu não aceito, porque eu tenho uma intolerância. Mas por quê? Na dimensão que é. À medida que questionamos, nós nivelamos com outras situações semelhantes e vamos esvaziando. Porque, meus amigos, as emoções não resolvidas, não vistas, não trabalhadas, elas transbordam. E quando elas transbordam, elas adoecem. A tal somatização. Aí aquela enxaqueca que não passa, aquela dor que você não sabe explicar. Olha, quando buscamos a fonte de origem dessas, eu vou chamar dessas crises emocionais e que perduram e que nós não conseguimos deixar para trás, é preciso que nós entendamos que tem 3 saberes. Você precisa saber de 3 coisas para aprender a se libertar disso. Primeiro, reconhecer aquele problema emocional. Reconheça como? Nominando. Você sentiu o que? Raiva. Você sentiu o que? Ódio. Você sentiu o que? Ciúme. Você sentiu o que? Despeito. Você sentiu o que? Inveja. O que você sentiu? Então, reconheça. Segundo, aceite aquilo que você sentiu. Aceite. É seu. É seu. É sua emoção. É seu sentimento. Aceite. Porque só assim você vai ter condições de trabalhar a mudança. E por fim, se você não conseguiu trabalhar a mudança, integre aquilo. Integre, gere uma integração. Eu sou raivoso nestas situações.
para você começar a evitar aquelas situações. Se você não conhece, você não evita. Se você não evita, aquilo cresce, porque você reforça. Então, é muito importante esses três saberes, porque é através do reconhecimento do conhecimento, você sabe o que lhe motiva. Através exatamente da aceitação daquilo, você se percebe humano, falível, problemático. Então, não podemos nos deixar ao sabor delas. E entendam, emoção existe no ser humano antes da razão. A razão já foi uma conquista discernitiva, uma conquista cognitiva. Então, nós somos mais emoções. Então, por isso que é importante identificar essas emoções, colocando já a nossa razão, a nossa cognição. Por isso, que olhe, se ele ou ela quer ir embora, deixe. Não se submeta. Agora reconheça por que você está achando imprescindível aquela pessoa na sua vida. Se pergunte. Por quê? Porque ela me completa. Em quê? Vá ao fundo, que você vai descobrir que em verdade a questão não está nela, na pessoa, está em você, está em suas faltas, em suas carências, na sua forma de ser. Pois é, não é? São as dependências que nós guardamos das dores e estamos ali sempre, ressentindo, sentindo outra vez, apertando o que lá foi sofrido. Gente, o passado sim estrutura o nosso presente, mas estamos no presente, moldando o nosso futuro. É preciso que tenhamos a compreensão que o nosso amanhã vai depender de hoje. Olha, eu vou embora, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Porque se você ficar aí, no lugar desse cara, aí vai ficar com o coração pesado, com as coisas assim, não vai valer a pena. Não é verdade? Mas se quiser, eu não vou poder fazer nada. Tchau, gente. Fiquem em paz.